Sim. Christian Senna. Sim. Esther Magalhães. Peraí, Christian Senna. Isso. Esther. Magalhães. Sim. Fabiane Bastos. Fabiane. Isso. Sim. Lauriana Araújo. Aham. Natália Moura. E Natasha. Natasha o quê? Peraí só um minuto. Se eu não me engano, é Fernandes. Fernandes. Isso mesmo. Ok, todos do segundo período. Desculpa, Do primeiro. todos do primeiro período. Perfeito, podem iniciar. Boa noite, pessoal. Bom, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, pode seguir. Sim. Nós fizemos um vídeo, né? Vamos passar para vocês assistirem e poder entender melhor sobre o nosso público-alvo. Nesse vídeo contém as informações sobre o Covid-19. Eu não queria já falar sobre essas informações porque eu preferia que vocês vissem o vídeo para entender melhor, né? Mas dentro disso a gente escolheu o público-alvo, que é os trabalhadores da limpeza urbana, porque a gente parou para analisar e percebeu que, assim, é importante avisar sobre os médicos, que são pessoas que estão trabalhando na linha de frente, sim, é importante informar o idoso, o grupo de risco, sim, só que, por outro lado, nós percebemos que essas pessoas, esses profissionais, eles não tinham muito acesso a essas informações, a gente não vê muito a mídia divulgando formas de prevenções, forma correta de descartar o lixo, para não deixar que esses profissionais se contaminem, né, ou possa levar o vírus para dentro da casa deles. E então a gente focou bastante nisso, né? A gente informa no vídeo que é o Covid-19, como surgiu, meios de prevenir, e no vídeo também a gente foca na questão do profissional da área da coletagem. A gente fala sobre como que a população ela pode se mobilizar para ajudar que esses profissionais diminuam pelo menos um pouco o risco, o grande risco que eles correm no dia a dia deles, porque a gente vê um certo descaso da população quando se trata de descartar o lixo, é como se fosse assim, olha, eu deixei o lixo ali fora, isso aqui dentro da minha casa está limpo, não tem o risco do coronavírus. Mas e aí as pessoas que vão trabalhar os serviços essenciais, como no caso o dos garis que não puderam parar, né? Eles precisam estar prestando esse serviço e prestam esse serviço de melhor forma para a população. Como que a gente faz para apoiar, para ajudar eles? Então, tudo isso a gente vai divulgar no vídeo que vocês vão acompanhar agora. Enquanto a Nath coloca o vídeo, deixa eu só enfatizar uma questão. Pelo fato das pessoas estarem em quarentena, o aumento do consumo do lixo doméstico aumentou muito, né? E aí isso gera mais quantidade, né, de resíduo e mais trabalho para eles, consequentemente. Então, na nossa pesquisa, a gente procurou maneiras de proteger essas pessoas, porque acaba que muitas máscaras estão sendo descartadas de forma errada, pessoas que possivelmente estão contaminadas podem estar passando o vírus diretamente para essas pessoas sem saber, né? Porque o teste ainda não está sendo tão rápido. Então, o descarte correto foi uma das questões que a gente mais enfatizou no trabalho, que é de colocar mais de uma sacola, e aí vocês vão ver no vídeo como é que são as questões certas para isso acontecer. Só um minutinho que eu tô colocando aqui. Ok.
Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções que não apresentam sintomas a quadros respiratórios graves. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31 de dezembro de 2019, após casos registrados na China. Seus sintomas podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa. Sintomas mais comuns são tosse, febre, coriza, dor de garganta e dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave com frequência as mãos até a altura dos punhos com água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%. Evite contato físico e lugares com aglomeração de pessoas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com um lenço ou com um braço, mas não com as mãos. Caso você tenha sintomas, fique em casa em isolamento por 14 dias. Se for preciso, procure um médico. A epidemia de coronavírus, Covid-19, fez com que muitas empresas e trabalhadores parassem as atividades. Mas existem serviços que são indispensáveis para a população e não podem ser interrompidos mesmo em processos epidêmicos. Um desses serviços essenciais é a limpeza urbana. Estima-se que durante o período de emergência sanitária decorrente da pandemia de Covid-19 e por conta das medidas de quarentena, isolamento e distanciamento social adotadas, deverá ser observado um aumento relevante na quantidade gerada de resíduos sólidos domiciliares de 15% a 25% e na geração de resíduos hospitalares em unidades de atendimento à saúde de 10 a 20 vezes mais. A grande pergunta é: como podemos apoiar os profissionais da área, pessoas que possuem uma família os esperando em casa, que estão na linha de frente no combate ao Covid-19 e continuam trabalhando para o bem de toda a população? Tudo bom? Estamos aí passando para conscientizar toda a população, também na coleta aí, seguindo o Rafael. Quero dizer para vocês manterem o seu lixo bem embalado, né? Sabe aquela banda que afunda no Titanic? A banda somos nós. Não paramos, estamos no corre aí. Quero deixar aqui um recado: conscientiza, embale bem o seu lixo com muita atitude e sabedoria. Sabãozinho vai deixar um recado para vocês aí. População, bom dia. Quero deixar aquele recado também para vocês da autoridades, pedir um pouco mais de valorização pelo nosso trabalho, porque estamos expostos aqui, cara a cara com o vírus. A proteção que a gente tem é só Deus. Quero também deixar aí uma pergunta no ar daqueles moradores de rua também estão expostos. Até agora ninguém falou deles. Os moradores de rua estão expostos por vírus. Quero parabenizar também os agentes da saúde que estão trabalhando 24, 48 horas aí, sem folga, tentando combater esse vírus. Agradeço vocês aí, população. Obrigado. Kennedy é um dos profissionais da limpeza urbana e ele nos relatou que no início ele e os colegas de trabalho ficaram muito tensos, que passado 2 dias eles começaram a ver máscaras jogadas de qualquer forma, e isso fez piorar o medo que eles já estavam sentindo, porque para eles a preocupação maior é a família, o medo de contrair o vírus e levá-lo para dentro de casa. Já Rodrigo pede para que a população possa se conscientizar, se sensibilizar e armazenar o lixo com sacolas apropriadas para o mesmo, sem se esquecer de fazer o descarte correto de materiais perfurocortantes. Essas são algumas dicas para que a população possa descartar o lixo de forma correta. Se você não teve confirmação positiva para a Covid-19, nem está em quarentena obrigatória, continue fazendo a coleta seletiva.
Se você usou máscaras e luvas, descarte-as no lixo comum e feche bem o saco de lixo. Acondicione seus resíduos de forma adequada para que os trabalhadores da limpeza urbana não tenham nenhum contato com o material descartado. Apresente os sacos para coleta nos dias e horários determinados em sua localidade. Faça o descarte correto e informe se houver materiais perfuro-cortantes, para evitar que os trabalhadores da limpeza urbana tenham algum tipo de lesão. Não jogue lixo na rua. Se você teve confirmação positiva para a Covid-19 ou está em quarentena obrigatória, não separe o lixo doméstico. Todos os resíduos gerados na residência devem ser descartados em um mesmo recipiente. Use 2 sacos plásticos resistentes, um dentro do outro, para descartar seus resíduos e certifique de que ambos estão devidamente fechados. Apresente os sacos para coleta nos dias e horários determinados em sua localidade. Animais de estimação não devem ter contato com os materiais descartados. Quantas pessoas da sua família podem ser afetadas? Acredito que sua resposta seja nenhuma, pois cada vida é única. Cada pessoa é insubstituível e tem muito valor. Para esses profissionais e suas famílias, a resposta é a mesma. Nesse momento, o cuidado, a empatia pelo outro salva não só a vida dele, mas também a nossa. Malu, Oi, pode falar? é só ressaltar que nós fizemos esse vídeo, né? Colocamos no YouTube e aí eu coloquei no meu Facebook, marquei esses profissionais que me deram o depoimento deles. E o que eu achei muito interessante é que não são todos de Belo Horizonte, uns são de São Paulo, outros são assim de outros estados, outros são de outras cidades, e a queixa deles são praticamente as mesmas. Parece que são até de um mesmo grupo, sabe? Que trabalham todos num lugar só. E nós compartilhamos esse vídeo no Facebook, compartilhamos nessas páginas e tudo mais, e o pessoal está acessando. O que eu estou achando bastante interessante é que outras pessoas que trabalham com a coletagem de lixo também estão compartilhando, e eles ficaram satisfeitos em perceber esse cuidado, esse olhar que a gente teve para o trabalho deles e para o bem-estar deles nesse momento. Isso. Malu, eu também queria acrescentar que, além dessas dicas que a gente deu no vídeo para ajudar esses profissionais, também cabe uma mobilização da população por eles também, sabe? Porque a gente vê muito falando dos médicos, dos enfermeiros, dos outros profissionais, e a gente não vê falando muito deles. Eu estava vendo esses dias uma reportagem de uns coletores, que eles estavam falando justamente disso. Lá em Manaus, até as refeições deles estavam sendo feitas em cima de sacos plásticos. Eles fazem a limpeza de um cemitério lá em Manaus. Então, a gente fazer ter esse olhar para eles também e pressionar o governo, os governantes, essas pessoas que têm essa capacidade de ajudar eles, e fazer, além disso, fazer a nossa parte também. Ok, muito obrigada. O grupo terminou? Sim, acredito que sim. Alguém quer falar? Acho que não, terminou, sim. Muito obrigada, achei muito válido o tema de vocês e a forma. Só queria confirmar, Christian tá aí? Sim. O Christian, a Fabiane, a Laura, né, que é a Lauriana, todos eles participaram do trabalho também. Só que para não ficar muita informação e muito longo, a gente dividiu um pouco as pessoas que iriam falar. Tá, mas o Christian está aqui? O Christian, sim. Oi, Manu, estou aqui sim. Oi, Manu. O Lauriana também?
A Lauriana também. A Lauriana, ela tá com problema no áudio dela. Então, ela tá aqui, mas ela não vai conseguir falar. Perfeito. Só um minutinho que eu estou anotando aqui. E a Natasha também participou, só para falar também, lembrar. Eu já ia perguntar dela. E ela está aqui? Tá, sim. Também participou, nos ajudou. Tá. Ok, obrigada ao grupo, tá? Vou só anotar aqui quanto tempo. Tá. Grupo seguinte, por favor. Antes, só deixa eu perguntar que uma colega me encaminhou uma mensagem, mas eu ainda não entendi. Queria só saber de vocês aqui, para vocês me ajudarem. A Larissa Martins, ela é de qual grupo que apresentou? Larissa é a Larissa do terceiro? Não, eu sou do segundo. É você que me encaminhou mensagem, Larissa? Ai, não entendi. Tá cortando. Foi a Larissa que me encaminhou a mensagem? Foi. Ah, tá. Então, Larissa Martins é do segundo período e não do terceiro. É isso? Isso. Ok, obrigada. Grupo seguinte. Deixa eu fazer agora uma ordem aqui para ficar melhor para mim. Do primeiro período, quem ainda falta? Estamos prontos. O meu grupo Então, do por masculino. favor, me Nós falem. também. Tá, eu quero saber só agora o nome dos grupos do primeiro período que faltam. Podem falar. Você quer os componentes? Eu quero um grupo do primeiro período. Tá, o meu grupo. Por favor. Em ordem alfabética. Andressa Carolina da Silva Soares. Andressa Soares. Cecília da Assunção de Souza. Quê? Cecília da Assunção de Souza. Cecília Souza. Christian Alves. José Marcolino Alves Costa Santos. Só um nome e um sobrenome. Marcolino. Kátia Alves. Qual? Kátia Alves. Kátia com C ou com K? Com K. Kátia Alves. Leonardo Braga. Raquel Vivian. Ok. Terminou? Sim. Tem mais algum grupo do primeiro período? Tem sim, Malu, tem meu. Pode ditar, por gentileza. Isabela Chaves. Sim. Júlia Nogueira. Sim. Lília Caroline. Mary Ann Lins. Caroline é com K? Com C. Caroline. Mary Ann Lins. Mary Ann Lins. Isso. Pamela Luiza. E Simone Rodrigues. Obrigada. Tem mais alguém do primeiro período? Sim, tem o meu. Os Pode integrantes falar. são Bianca Caroline, Bruno Nazário. Peraí, Bianca Caroline. Isso. Bruno Nazário. Cláudia Saraiva. Marina Laura. Sim. Marina Novaes. Natália Costa. Sabrina Salles. Sabrina? Isso. Sabrina o quê? Salles. Salles. Isso. E Vitor César. Obrigada. Propósito, Tem mais alguém? A Marina Novaes está pedindo para aceitar ela aí de novo, porque ela saiu sem querer.
Tá, por enquanto não tem ninguém para eu aceitar ainda não. Tá, ok. Tem mais alguém ainda do primeiro período? Então, primeiro período só faltam esses 3 grupos, correto? Então, o primeiro grupo que já está pronto aí, qual é? O grupo da Andressa está pronto? Tá pronto. Pode começar, por gentileza. Deixa eu só ver, Carol. Você está conseguindo compartilhar aí? Tô tentando, peraí. O quadradinho que tem a setinha para cima. Foi? Ainda não. Ainda não, Carol. Nos 3 pontinhos, Carolzinha, você clica nele, do lado do desligar para você sair da reunião, tem o compartilhar, que é o quadradinho com a setinha para cima. É assim que compartilha. Isso, aí depois aparece partilha de... Tá aparecendo para mim partilha de ecrã aqui, eu não sei se é aqui. Não, você tem que verificar. Depois que você foi no quadradinho com a setinha, você tem que verificar o arquivo está aberto, ele tem que estar aberto. Para ele aparecer para você. Então, aí ele tem que aparecer aí. Senão, você sai e entra de novo. Tá. Não é aqui na sala, não. É no compartilhamento. Malu, você quer que a gente já vai fazendo a nossa abertura enquanto ela vai conseguindo lá? Tem alguém que pode compartilhar aí? Tá. Foi agora? Já conseguiu. Foi, agora foi. Pode começar, porque o tempo já tá seguindo. Boa noite, pessoal. Bom, no nosso trabalho, nós decidimos focar nas crianças. A gente já viu alguns trabalhos aí muito legais e a gente percebeu até mesmo que existe várias perspectivas, várias formas que as pessoas estão vendo dentro desse grupo. Nós escolhemos as crianças mais pelo fator de, além delas serem um grupo, em sua grande maioria, assintomático, no caso, crianças que não apresentam nenhum sintoma se estiverem contaminadas pelo Covid, e elas elas passam isso para os outros do grupo, tanto de risco quanto os não. Não podemos esquecer também, é uma coisa que eu vi muito na televisão, eles tratarem as crianças como esse foco, mas existem as crianças do grupo de risco. Existem as crianças que são asmáticas, que têm bronquite, que é uma fase, né, a infância costuma muito criança ter isso. Então, elas fazem, sim, parte do grupo de risco, ok? Nosso intuito foi criar uma forma mais lúdica dentro do mundo da criança mesmo, para tornar isso com aprendizado, informação e diversão nesse período difícil, para facilitar para os pais passarem a informação para a criança de uma forma que traga menos pânico. Nós, adultos, já estamos todos, assim, super medrosos com a situação e tudo, e isso não pode ser passado dessa forma para as crianças. Então, nós criamos essa rotina, nós criamos um cronograma com rotina, e a gente pretende divulgar isso para vocês logo depois, inclusive dentro do nosso grupo do WhatsApp da psicologia, com ideias, vídeos que vão facilitar as pessoas a fazer essa rotina da criança, para não deixar ela parada, para deixar ela com acesso aos outros grupos de forma segura, dentro do que a gente tem hoje, que é a internet, que pode nos ajudar nisso, inclusive os vovôs e as vovós, que estão aí morrendo de saudade de seus netos, e para manter tanto o lado da saúde física da criança, né, para que ela mantenha essa rotina, a prática dela, tanto quanto a saúde mental. E facilita também para os pais que estão dentro de casa, fazendo home office, ou tendo que lidar com coisas de casa mesmo, comida, os horários, para situações, até mesmo desse fôlego para ele, né? A rotina, a gente entendeu que ela é muito importante para esse momento e facilita para os pais tanto a interação com os filhos,
tanto com esse período que às vezes eles precisam, tanto de estar trabalhando ou fazendo algum serviço de casa. Então, agora o Marcolino vai passar para frente, a gente vai começar nossa apresentação, que a gente fez um slide muito legal para vocês. E só para focar aqui, a gente passou esse slide, ele é para os pais apresentarem para os seus filhos. Essa faz parte de uma interação que a gente quer também. Pais precisam acompanhar as crianças, não dá para simplesmente entregar isso para eles de uma forma sem acompanhamento. Então, aí o Marcolino, aí a Carolzinha, você pode ir passando o seu slide, tá? Tá bom. Estão ouvindo direitinho aí? Ok, Marco. Bom, ok. Olha só, eu vou ler um pouco da proposta do nosso trabalho. A nossa escolha abrange um grupo que, diferente dos outros, ainda tem um enorme desenvolvimento pela frente. Ou seja, como o nosso grupo aborda a criança ela tem um enorme desenvolvimento, ela vai passar pela fase da pré-adolescência, a fase da adolescência, a fase adulta e assim sucessivamente, né? Continuando. E é um grupo fragilizado, que na maioria das vezes acredita em tudo que vê e ouve. Por isso, é importante que saibam da forma correta sobre a pandemia. Mas como abordar uma criança, como falar de um jeito que prenda a atenção dela, ajudando também o psicológico da criança? O que vamos mostrar vai ajudar para que ela não tenha um crescimento abalado por falta de informação ou informação mal transmitida pelos adultos, ou pelos pais, ou pelos avós. E a criança, com uma inocência e bondade, pode conseguir ajudar os outros grupos de pessoas a olharem coisas por um lado melhor, onde nem tudo é ruim, né? Então, é meio que a gente ensinar as nossas crianças, que as nossas crianças hoje em dia está sendo muito um porta-voz de todos aí nessa pandemia, porque igual como eu tenho uma sobrinha de 7 anos, sempre que ela sempre fala, tio, tem que lavar a mão, tem que passar álcool em gel, tem que tomar cuidado. Então, acaba que todos ouvem essa criança, todos ouvem, não é que ela tenha medo, mas ela quer se proteger para que todos se protejam também, entendeu? Pode continuar aí, Carol. É só isso na minha parte, por enquanto. Tá. Boa noite. Tá me ouvindo? Sim. Eu vou dar continuidade aí, falando, né? Fazendo uma apresentação do que seria o coronavírus para criança. Olá, sou um vírus. Não Primo está aparecendo na imagem. Não está aparecendo? Pelo menos para mim, agora foi. Passa para baixo. Então, vou dar continuidade. Olá, sou um vírus, primo da gripe e do resfriado. Meu nome é coronavírus. Adoro viajar e pular nas mãos das pessoas quando cumprimentam. Pode pular, pode passar, Carol. Passou? Você escutou falar sobre mim? Posso entender como você se sente. Isso, gente, é uma cartilha, né? Que não sei se todos estão conseguindo acompanhar aí, voltado mesmo para a criança, para elas terem um entendimento mesmo do que é o coronavírus. Aí o próximo pode passar, Carol, quem vai dar continuidade? Eu não estou conseguindo, não está aparecendo aqui para mim. Eu já passei. Não está mudando aí para vocês? É porque às vezes tem um delay, tem que esperar um pouco. Para nós tava seguindo ok. Tá seguindo ok, Carolzinha. Para mim também tá seguindo ok. Eu vou continuar então, porque aí como eu tô... Pode falar, o vídeo vai acompanhando aos poucos. Isso, deixa eu continuar. Então, nessa parte que a Cris falou,
Aqui a criança pode colocar uma carinha, né, se ela se sente, como que ela se sente ao escutar falar do Covid-19. Aí ela pode colocar uma carinha aqui, se ela se sente tranquila, confusa, preocupada, curiosa, nervosa ou triste, né, aí seria uma cartilha bem interativa para a criança estar podendo entender. Aí segue, continua. Às vezes os adultos se preocupam quando leem as notícias ou me veem na TV, mas eu vou te explicar para que você possa entender. Quando vem de visita, trago. Aí aqui fala os sintomas para a criança estar podendo entender. Falta de ar, Gente, febre. sugestão. Quem não estiver falando, tira o som, por favor, do grupo. Isso. Aí, quando venho de visita, trago falta de ar, febre, tosse. Mas logo vou embora e quase todas as pessoas se sentem melhor, como quando o seu joelho sara depois de um arranhão. Opa. Próximo. Aí aqui fala, pode ficar tranquilo, os adultos que cuidam de você vão mantê-lo seguro. E você pode ajudar. Aí aqui tem as indicações para as criancinhas, né? Primeiro, lavando as mãos com água e sabão, o que dura uma música. Cante sua música favorita enquanto você lava suas mãos. Aí a criança pode estar cantando uma canção e lavando as mãos. E o segundo usando o álcool gel e deixando ele secar, contando até 10 aqui. Aí a criança pode estar passando o álcool gel nas mãos e contando de 1 até 10 para que ele possa secar e aí ela possa ir brincar, fazer as outras coisas. Próximo, aí fala assim, e assim não te visitarei, enquanto os doutores trabalham para achar uma vacina que me permita cumprimentar sem te deixar doente. Enfim, essa é uma cartilha que a gente achou que é bem interativa e dá para a criança estar entendendo aí, né, como que ela pode se prevenir, o que é. Raquel? Só para tirar uma dúvida, Oi? essa cartilha não foi vocês que fizeram, então, né? Eu vou falar sobre o cronograma de tarefas. Hora de estudar. Peraí um minuto. Ô, Malu, essa cartilha não foi a gente que fizemos. Tá. Eu já tinha essa cartilha aqui e nós só acrescentamos ela, porque a gente achou ela interessante, tá bom? Ok, obrigada. Por nada. Voltando, eu vou falar sobre o cronograma de tarefas. Hora de estudar, meu grupinho do WhatsApp, gravando e ação, hora do vídeo, hora da leitura, hora da cozinha, desenho animado, meus brinquedos, minha vovó e meu vovô, hora do lanche, fazendo arte, hora do banho e hora do cochilo. Agora a Kátia vai falar. Ok. Muitas escolas, né, assim, as escolas particulares eu sei que está tendo aula online, mas as públicas não. É importante que os pais mantenham essa rotina na vida da criança, fazendo atividades, assim, porque meio que quando voltar às aulas, a criança já esteja acostumada com isso, né? E os pais podem ajudar a criança a pesquisar, imprimir, via telefone, iPad, computador, algumas atividades, né? Esses que não estão tendo a oportunidade de ter aula online, e também algumas atividades para ocupar o tempo, gravando vídeos com as crianças, vídeos educativos, e assim, a gente teve ideia também, né? Colocamos alguns links aqui de vídeos, né? Que ensinam a fazer coisas em família e que pode ser compartilhado em redes sociais, como máscara, pode gerar uma renda extra, ou para o uso até mesmo para doação e para familiares e amigos, né? E nesse momento que estamos vivendo, meio que não podemos ter contato com as pessoas, assim, com os mais idosos. Então, é ideal que crie um grupo, né, de WhatsApp, para poder estar conversando,
na semana com os amiguinhos, com os avós, porque, né, como não pode ter esse contato, mas também não podemos perder mesmo que seja virtual, né? E foram criados aqui, a gente encontrou uns links aqui de atividades, para como assim, decidir um horário, tipo um dia de arte, um dia para poder falar com os avós, outro dia falar com os amigos, meio que para ocupar o tempo, né? Então, é isso. Pronto. Oi, estão me escutando? Sim, Só sim. para pontuar a questão também de virar um hábito de higiene também, né? Porque o Covid-19 uma hora vai passar, né? E pode ser que outros vírus, como influenza, dentre outros vírus, igual teve a SARS também, antigamente, um pouco antes, né, do Covid-19. Então, fazer com que a criança crie esse hábito de higiene, entendeu? Que leve isso, sim, para a fase adulta, para o resto da vida, né? Tá bom? Que a gente também tentou pontuar, também colocar bem ilustrativo, que facilite para os pais, né, explicar para as crianças, e também as crianças tendem a facilidade de entender pelas ilustrações, né? Nem todas são alfabetizadas ainda, né? Então a gente tentou fazer de uma mais simples possível, que as crianças consigam entender, e é isso. Ah, vai estar no nome de Amanda Braga também, eu acho que meu microfone, porque ela é minha irmã e meu celular descarregou. Ah, tá joia. Eu estou precisando agora só saber duas coisas. É o finalzinho que vocês tiraram. Ah, eu preciso que volte, por favor, porque eu preciso ver as referências. Isso. Desce, por favor. Desce. Ok, obrigada. Uhum. Ô, Malu. Uhum. Oi, pode falar. Quem é que estava suando frio aí? A Carol. Ela expôs. Não precisa de suar frio. Malu, só para dar uma finalizada aqui no nosso trabalho. Opa, desculpa aí. Tá tranquilo, estamos em casa. Pode completar para a gente finalizar. A nossa ideia foi criar, então, esse quadro de rotina, trazendo vários links de opção para as pessoas, até mesmo as meninas, eu acho que pularam um pedacinho ali, a hora de cozinhar, por exemplo, às vezes a mãe está muito ocupada fazendo uma comida e a criança só tem ela em casa. A gente arrumou vídeos que mostram uma interação nela nesse momento, até mesmo para facilitar os pais. Então, o nosso intuito foi ter um documento, essa cartilha, ter esses vídeos para ajudar as pessoas a passar por esse período de isolamento, trazendo para as crianças tanto esse aprendizado, como o Léo mesmo falou aí, criar novos hábitos, né, que podem se propagar aí para frente, mesmo depois da gente passar por tudo isso. Então, a nossa proposta foi trazer uma melhoria para dentro de casa, com as crianças, que nós sabemos que temos muitas crianças hiperativas, fechadas dentro de casa 24 horas, não podendo ter acesso às pessoas que elas estavam acostumadas, não tendo esse entendimento tão maduro como nós temos, que mesmo assim ainda estamos um pouco em pânico, quem imagina elas, de uma forma mais leve. E inclusive os avós. Eu tenho visto reportagens, acompanhado algumas coisas no YouTube e no Instagram, de idosos que estão, além deles, por serem do grupo de risco, ficarem totalmente dentro de casa, o afastamento deles com os netos. Então, se a gente tem esse meio aí, uma videochamada para fazer com os avós, a questão da máscara que a gente propôs na fabricação passar para os parentes, avós, eles mesmos ajudam a afirmar isso com os avós, da segurança que eles precisam ter. Então, nós focamos nisso e espero que vocês tenham gostado, gente. Ok, obrigada, grupo. Muito bom. Próximo. Oi, Malu, podemos começar? Pode, é o grupo da Isabel, Chaves.
Isso. Podem começar. Somente a Mary já vai espelhar já o conteúdo. Eu só peço para tirar o fone, quem não for falar no momento, por gentileza, e não repetir o que o colega já tenha dito, tá bom? Tá espelhando? Ok, pode seguir. Pamela. Pamela? Só um minutinho, Gente, Malu. Ah. Gente, estão me escutando? Não. Agora sim. Agora sim. Ah, graças a Deus. Bom, gente, boa noite. O público-alvo escolhido pelo nosso trabalho, o público-alvo escolhido pelo nosso grupo foi os trabalhadores que trabalham com serviços essenciais. Nós criamos um material de apoio com o objetivo de orientar o nosso público sobre a doença em si, mas também trazer um conforto psicológico e emocional, para que esses trabalhadores saibam que não estão sozinhos. E com base na pandemia, pensamos nesse material com o intuito que seja passado a conhecidos e pessoas próximas, através do instrumento mais utilizado e mais prático ao alcance das mãos no dia de hoje, que no caso é o celular. Nosso objetivo é estimular o nosso público a seguir as orientações passadas pelo Ministério da Saúde, a fim de minimizar a propagação da Covid-19. Passo a palavra agora para a minha colega Mary. Boa noite. Então, a gente optou por usar uma plataforma diferente para apresentação, um software para criação de apresentações, e ele traz muito esse conceito de mapas mentais. Tem um apelo visual muito legal, é fácil de interagir, de compartilhar, é super intuitivo. Então é isso. A nossa plataforma é diferente. Aí passa agora a palavra para Simone. Boa noite, gente. Estão me ouvindo? Sim. Sim, Simone. Então eu vou falar o que é o Covid-19, né? O Covid é um vírus que causa infecção respiratória e ele foi descoberto na China em dezembro, 31 de dezembro de 2019, após caso registrado lá. E ele provoca a doença chamada coronavírus. Então, por causa da transmissão dele, que é muito rápida e fácil, a doença alcançou boa parte do planeta, né? Na gravura aí, nós vimos aí como que ele se expande rapidamente. E podemos ver que a ilustração aí está mostrando que a cada pessoa infectada pode contaminar em média de 2,5 a 3 pessoas. E outro grande problema é que, se tratando de um novo vírus, praticamente toda a população mundial é suscetível a essa infecção. Agora, a transmissão... Ai, gente, estou nervosa. A transmissão dele é através de aperto de mão, tosse, espirro, saliva, secreção, objetos contaminados. Então, a gente tem de tomar os devidos cuidados ao tossir, ao respirar. E os sintomas são febre, tosse, falta de ar, cansaço, dificuldade de respirar. E temos o grupo de risco, que são as pessoas idosas e com doenças crônicas. Então, a gente tem de tomar os devidos cuidados para não se
para não compartilhar os objetos pessoais, né? A gente evitar a propagação desse vírus. Eu passo a palavra para minha colega. Quem vai falar agora? A Isadora? Sou eu, a Lília. A Lília. Isso. Pode passar mais para frente, ela já explicou essa parte? Aí aqui a gente fez uma tabela. Pode voltar aqui. Aqui a gente fez uma tabela, né, com os sintomas, com a diferença dos sintomas do corona, do resfriado e da gripe. São muito semelhantes, mas cada um tem a sua particularidade. E uma coisa, além desses sintomas, né, foi a perda do olfato, tem sido um sintoma bastante relatado por quem contrai a doença. Pode passar. Aí aqui a gente fez a classificação, né, das pessoas que são mais vulneráveis, que são acima de 60 anos, são pessoas que têm doenças crônicas, doenças cardiovasculares, cardiopulmonares, e pessoas em tratamento com imunossupressores, que são um medicamento para aquelas pessoas que fizeram transplante de órgão, né, para o órgão não ser rejeitado. Essas pessoas também estão no grupo de risco, e o isolamento é essencial para esse grupo. E o isolamento social também é dito como quarentena, né? Foi uma medida adotada pelo governo em vários países para realmente diminuir a transmissão do vírus, porque foi uma forma de restringir a circulação e aglomeração de pessoas com o intuito de achatar a curva de crescimento do contágio. A Mary vai explicar um pouco mais o que é essa curva. Então, o que tem sido muito falado é o termo achatar a curva, e nem todo mundo sabe do que se trata. Basicamente, é desacelerar a disseminação do vírus, para que o número de casos se espalhe ao longo do tempo, ao invés de haver picos logo no início. Então, limitar a circulação de pessoas, para que o contágio seja menor. E por que é tão necessário essa ação, né? Aqui a gente tem o gráfico que resume bastante. Essa curva vermelha, a gente fala que é a curva acentuada, que seria causada por um pico acelerado de infecções sem as medidas de prevenção. A curva azul é a curva achatada, onde os casos são mais distribuídos ao longo do tempo com medidas de prevenção. Isso é muito importante para não sobrecarregar o sistema de saúde, já que ele é limitado, independente se é SUS ou sistema privado. Se esse sistema colapsar, muitas pessoas vão ficar sem o atendimento que elas precisarão. Então, o intuito é evitar que isso aconteça, ou pelo menos amenizar esse cenário. Aí muitas pessoas vão se perguntar como eu vou fazer para trabalhar. Para uma boa parte das empresas, o meio de não interromper a rotina de trabalho está sendo adotar o home office. Os funcionários trabalham remotamente, colaborando com o isolamento social e todas as medidas preventivas. Quem pode, deve com certeza ficar em casa. Mas, além desses, a gente tem os serviços essenciais que não podem deixar de funcionar. Supermercado, farmácia, transporte coletivo, limpeza, segurança, hospital, claro. E outras categorias precisam continuar abertas pela nossa necessidade. É assim não só aqui no Brasil, como na maior parte do mundo, que também adotou o isolamento social e a quarentena. E aí que entra o trabalhador desses serviços. A atendente, enfermeira, policial, precisa continuar trabalhando normalmente. Então, é sim necessário nessa nova realidade, mas nessa nova realidade, toda essa rotina de trabalho deve vir acompanhada de uma série de cuidados, tanto físicos como mentais. Agora é a Júlia. Oi, pode passar. Então, eu vou falar sobre os cuidados que devem ser tomados pelos aqueles trabalhadores que ainda têm que trabalhar mesmo e aquele trajeto que ele precisa fazer da casa para o trabalho. O possível seria se cada um usasse seu próprio veículo por causa do distanciamento social. Mas em caso de ter que usar o transporte público, é necessário usar máscaras
higienizar as mãos com álcool em gel sempre que possível e evitar tocar na superfície do transporte público. E, importante, é não levar as mãos na boca, nariz, olhos e até mesmo no cabelo. Pode passar. E durante o expediente, principalmente para aqueles da área da saúde, as EPIs são necessárias. Pode passar. E EPI significa equipamento de proteção individual. E para aqueles que são da área da saúde, as máscaras, luvas e aventais, eles já são utilizados. Mas é importante que os outros trabalhadores também utilizem isso durante esse período, já que as condições de trabalho estão sendo readequadas. Pode passar. Como eu já falei, é o direito de todo mundo o uso das EPIs, e quando você trabalha em uma empresa em que ainda está havendo essa irregularidade de eles não fornecerem as máscaras ou luvas e essas coisas, você pode denunciar num aplicativo que chama MPT Pardal. Bom, agora eu vou falar sobre os aspectos, né, da importância da saúde mental nesses tempos de pandemia, né, tanto para quem fica em casa quanto para quem é dos serviços essenciais, né. Então, é o seguinte, esse é um momento que a gente está passando, na verdade, que pegou o mundo, né, totalmente desprevenido. Então, não tem um manual correto de como lidar com a situação, né. O que a gente sabe é o essencial, né. Então, a gente tem que exatamente fazer nossa parte para prevenção, né, manter o isolamento social, sendo, né, por parte de quem possa, né, fazer esse isolamento social, fazer o isolamento praticamente total das pessoas do grupo de risco, conforme nós já dissemos, e o principal nisso tudo é manter a saúde mental. Então, né, a gente tem que tentar fazer exercícios físicos, né, tipo, equilibrar durante o dia a dia. Quando a gente fala exercício, não só os físicos, mas alimentar a mente, tentar ler, né, tentar fazer algo que possa, né, ocupar a sua mente para que você não fique o tempo inteiro assistindo noticiário, só assistindo, né, notícias ruins. O importante é que você se atualize uma vez por dia. Dentro disso, você faça as suas coisas que você tem que fazer no dia a dia, né, e dentro disso aí, procurar ajuda, né, por mais que você esteja sozinho, você não pode se sentir solitário. Então, tem vários aplicativos, o Teams é um deles, o Skype, você mantenha contato com as pessoas do seu meio, mesmo que seja virtual. O importante é que você não se isole, principalmente se você se sentir angustiado, se você sentir alguma coisa, né, às vezes muitas pessoas podem apresentar, né, os sintomas mais acentuados de hipocondria, ou então de estar lavando as mãos o tempo inteiro, com medo do contágio, porque todo o tempo, tudo que você liga na televisão está falando exatamente ao contágio. Então, isso pode gerar pânico em certas pessoas, né? Nas pessoas que têm síndrome do pânico, que têm essas doenças que são mais relacionadas a isso, pode causar um distúrbio maior. Então, o importante é exatamente fazer isso que você está falando aí, né? Acolher seus receios e medos, procurando pessoas de confiança para conversar, ou até mesmo a terapia online, né? Que a internet, os meios de comunicação agora mais atuais nos permitem fazer isso, né? Em tempos de isolamento, permanecer presente, foi o que eu falei, comunicar com os amigos, exercitar a mente, meditar, o que for melhor para você dentro do seu possível. E não ultrapassar os limites, né? Mesmo estando dentro de casa, a gente sabe que tem muitas pessoas que são workaholics, como dizem, então ter seu tempo, levantar de tempos em tempos, não manter sempre na mesma posição, fazer suas necessidades, lembrar sempre de se alimentar como se estivesse realmente trabalhando fora de casa. Isso é fundamental para manter, inclusive, a saúde mental nesse tempo. Pode passar, Mary. Agora eu vou passar para a Pamela para finalizar. Estão me ouvindo, gente? Sim. Então, tá bom. Finalizando o que a Isabela falou da saúde mental, nós orientamos os trabalhadores a manter-se informados sobre a situação, mas de modo reduzido, que fiquem informados sem provocar pânico e ansiedade.
Orientamos também buscar outras informações, buscar informações também em sites confiáveis, como no site do Ministério da Saúde. Nesse momento é muito importante ter o apoio da família e quando estiver em casa em um dia de folga, orientamos a fazer coisas que ocupem a mente e não ficar só vendo e ouvindo o jornal. Pode passar. Então, resiliência. Essa é a palavra que a gente procurou passar para os nossos trabalhadores. Pedimos que nosso público tenha resiliência, que é a capacidade de lidar com esse problema, adaptar-se a essa mudança, superar esse obstáculo e resistir à pressão dessa situação, sem deixar que vire um surto psicológico, emocional ou físico, encontrando soluções estratégicas para enfrentar e superar as adversidades que estamos passando nesse momento. Pode passar. Sim. Então, no caso, para concluir o nosso trabalho, eu achei uma frase muito bacana, que demonstra a mensagem que queremos passar para o nosso público, que no caso não temos como mudar algo que aconteceu, mas temos como mudar a forma que olhamos e reagimos ao que aconteceu. Enfim, estamos todos juntos nessa, queremos mostrar para o nosso público que eles são muito importantes, que eles não estão sozinhos. Espero que nossa mensagem tenha ficado claro para todos. Esse é o nosso trabalho. Muito obrigada, grupo. Isabela Chaves participou? Foi a primeira a falar, Malu. É por isso que eu não notei seu nome, porque eu me perdi. Tranquilo. E a Júlia está aqui comigo, o restante ok. Pessoal, deixa eu fazer um parêntese com vocês aí. Vocês ficam nesse nervosismo por quê, hein? Isso é para a sala toda. Eu acho que eu fiquei nesse nervoso, não sei, mas... Eu queria entender. Eu sempre fico nervosa. Fica suada, a outra tem dor de barriga, a outra me manda mensagem que tá gelada. Não estou entendendo o que está acontecendo nessa cidade, meu Deus. Vocês, então, não estou entendendo vocês, não. Eu estou tremendo até agora. Pode parar, tá? Ó, lembrando, eu tenho agora mais um grupo da Bianca do primeiro período. Antes de iniciar, eu quero fazer uma perguntinha. Quais são os grupos que faltam do segundo período? Marcela Oliva. Peraí. Rosilane. Marcelo, seu grupo em ordem alfabética? O meu grupo é Adriane Viana. Alessandra Santana. Peraí. Adriane Viana. Alessandra Santana. Gabriel Leite. Luiz Oliveira. E Marcelo Oliva. Perfeito. Qual o próximo grupo que tem do segundo período? Tem o nosso também. Por favor, pode falar. Emanuela Costa. Joyce Pinheiro. Só um minuto. Emanuela Costa. Joyce Pinheiro. Priscila Gonçalves. Eu vou anotando o nome de vocês, eu vou lembrando o rostinho. Joyce Pinheiro. Quem mais? Priscila Gonçalves. Rosilane Melo. Rosilane Melo, né? Isso. Mais alguém? Não. Nesse grupo, não. Nesse não. Mais algum grupo do segundo período? Segundo período, mas nenhum grupo. Ok. Do terceiro período. Terceiro período, não tem mais nenhum grupo? Deixa eu só aceitar mais uma colega, ok. Então, ó, terceiro período finalizou, tá?
Do segundo período, eu tenho o grupo da Adriane e da Emanuela. E agora eu tenho o grupo da Bianca. Perfeito? Isso. Perfeito. Tá. Valeu. Então, nós vamos finalizar agora o grupo da Bianca e depois nós vamos fazer um fechamento da noite, tá? O grupo da Adriane e da Emanuela eu vou deixar para apresentar na próxima semana. Não. Não? Vai sofrer muito? Sim. Mas é por causa do horário. Se vocês concordarem, por mim, tudo bem. Mas ninguém pode ir embora. Tá. Vamos caminhar para ver como é que fica. Vamos caminhar para ver como é que vai ficar, tá bom? Tá então bom. Vamos lá, grupo da Bianca. Então vamos lá, boa noite, Malu, boa noite, turma. Boa noite. Nosso trabalho, o público-alvo são os idosos, e não especificamente eles, também os familiares e cuidadores, por motivos que nós iremos justificar ao final desse trabalho. Tá? Já está compartilhando a tela? Ainda não. Não? Um minutinho que eu cliquei. Certo? Certo? Está aparecendo? Ainda não. Para mim aqui aparece que já está aparecendo a sua tela. Agora você só tem que escolher o arquivo. Eu já selecionei o arquivo. Está aparecendo agora? Ainda não. Não? Eu estou no arquivo. Tenta fechar e abrir de novo. Tá. Se não der, se quiser mandar no grupo da faculdade, eu tento abrir aqui e vou passando para vocês. Tá bom. Abriu? Ainda não. Não, então vou mandar aí no grupo agora. Mandei no primeiro porque no do geral não tá como mandar. Eu tô no segundo. Você vai ter que mandar no segundo. Você tá no Psiconews? No segundo é bloqueado, é só para administradores, então não tem como. Pera aí, então me passa o WhatsApp, rapidão. Isso, envia um oi para ele, Bel. Qual é o seu WhatsApp? Já mandei lá no grupo. Beleza. Mandaram lá no grupo. Já mandou. É. Carol, tá impossível. Apareceu aí? Sim, apareceu. Sim. Apareceu, obrigado. Então vamos lá. Primeiramente, queria falar que o nosso formato é em formato de cartilha. Nós vamos fazer um guia de saúde mental para os idosos. Primeiramente, eu vou começar falando brevemente o que é e quais são os sintomas do coronavírus, que é uma infecção respiratória e que os seus sintomas são semelhantes a de um resfriado, como tosse, dificuldade para respirar, febre, enfim. A transmissão do vírus ela pode ser transmitida através de pessoa contaminada, através aperto de mão, toque, tosse, espirro e gotículas de saliva. Pode descer mais um pouco. Então, formas de prevenção, brevemente também, lave as mãos várias vezes com água ou sabão. Se não tiver, utilize desinfetante para as mãos à base de álcool. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com o cotovelo, flexionando com um lenço de papel. Se utilizar o lenço, jogue fora imediatamente e torne a lavar as mãos novamente. Como nosso público-alvo é os idosos, então, o terceiro ponto aí é só que eles se mantenham em isolamento social.
Aí, a nossa colega Sabrina gostaria de falar umas palavras. Boa noite, gente. Bom, quando nós decidimos escolher o nosso grupo, o alvo para fazer a apresentação, nós ficamos entre as crianças e os idosos. E discutindo uns com os outros, nós decidimos justamente ficar com os idosos, pois eles são os alvos mais resistentes ao isolamento e se tornam vulneráveis ao vírus. As crianças, em algumas pesquisas, redes sociais, nós pesquisamos, nós estamos observando que elas já estão compreendendo mais, né, e já estão seguindo mais com os cuidados. Já os idosos já têm uma resistência, vem em obedecer os cuidados, né, que tem que ter. Dito. Ok. Então, continuando aí, pode permanecer nessa parte, Gabriel. Como espantar o tédio? Existem vários tipos de atividades que o idoso pode fazer para que ele possa se manter ocupado e que não surte igual a gente está surtando também. Enfim. Então, o primeiro deles seria praticar jogos de mesa e tecnológicos, como quebra-cabeça, jogos de paciência, palavras cruzadas, videogame. Todos esses jogos, eles contribuem para vários aspectos intelectuais também dos idosos, como forçar a mente a estar ativa, o forçamento de pensar. Os jogos melhoram o raciocínio e também ajudam na memória, no raciocínio lógico, enfim. Uma outra dica, pode descer, é fazer alongamentos e ginásticas, como, por exemplo, também o yoga, zumba também, tem vários disponíveis aí no YouTube, que são fáceis de fazer. Exercícios de alongamentos básicos também são muito bons, e isso melhora muito o fluxo sanguíneo entre o cérebro e o coração, e acalma também o corpo e a mente. Pode descer mais. Criar algo novo também é uma ótima opção, como, por exemplo, desenhar, pintar, se automaquiar, cantar, tocar no filme, novelas, enfim, fazer N coisas. E essas atividades podem ser muito divertidas, inclusive ajudam a manter os idosos ativos, fornecendo mais criatividade e ânimos para eles. E uma outra opção seria cuidar ou criar de um jardim. Nosso texto aí diz, né, que cultivar um jardim ou cuidar de uma horta é uma atividade terapêutica que combina o exercício físico com a criatividade ao ar livre. Para os idosos, a jardinagem é um passatempo muito exigente porque a proposta está em constante movimento. O simples fato de mexer na terra proporciona também contato com a natureza. É possível, inclusive, cultivar um jardim de vegetais, como alho, o que irá permitir ter sempre temperos e legumes na hora de refeição. Minha parte é isso, agora eu vou para o colega. Então, essa parte é como garantir a sanidade dos idosos. Como a gente sabe, os idosos são o grupo com maior misericórdia, só um segundo. Ai, Senhor da Glória, com o maior risco de desenvolver complicações com o coronavírus. Por isso que é importante para a gente poder seguir essas dicas de isolamento social, desculpa, pelo amor de Deus. E as famílias, elas têm que ser muito criativas. Tem idosos que eles moram sozinhos e talvez foram passar esse tempo de isolamento com os familiares não estão sabendo o que fazer, então é importante a gente seguir essas dicas que a gente citou lá em cima, e também os que não estão juntos em família, é interessante os parentes não irem visitar os idosos, mas tem que ter um contato ainda assim, tipo fazer chamadas de vídeo, mandar mensagens, porque como a maioria dos idosos eles já são aposentados, eles acabam tendo uma perda do
dos grupos sociais deles. Então, os de grupos sociais que eles participavam, que eles não podem participar mais com o isolamento social, eles afetam muito a sanidade dos idosos. Aí é importante a família, para os que tiverem ainda família, ela cumprir esse papel de ser esse outro grupo social. É um tempo de se juntar mais com os idosos e fazer essas atividades juntos, que os idosos que estiverem morando junto com os parentes também. Envelhecer é uma coisa inevitável, então todo mundo vai ter que cuidar disso uma hora e as atividades vão ter que ser criativas e para poder manter todo mundo ativo e feliz. Pode descer? Aí tem uma dúvida frequente que a gente pesquisou, que é: os cuidadores, os idosos, devem tomar algum cuidado especial? Aí são as dicas de prevenção básica, de lavar a mão, tirar as roupas quando chegar, lavar bem os lençóis toalhas que tenham usado e lavar o corpo e objetos também que toca depois que chega, mais ou menos isso, e usar o álcool em gel. Aí nós temos os integrantes do grupo, que é a Bianca, o Bruno, a Cláudia, a Marina, Laura, Marina Novaes, que sou eu, a Natália, a Sabrina e o Vitor. Eu vou fazer uma breve conclusão do trabalho e depois eu vou passar a palavra para o Bruno, que ele vai explicar como vai ser a distribuição da cartilha. Nós fizemos essa cartilha pensando mais no pessoal que está cuidando dos idosos, porque a gente vê muito memes que estão aparecendo por aí nas redes sociais, os idosos tentando fugir de casa de tudo quanto é jeito. E se essa coisa de prevenção, ela não tá... Prevenção não, esse trem de conscientizar que tem o vírus, que o vírus está matando, ele não tá ajudando, só que os idosos continuam tipo, nossa, eu vou sair de casa mesmo assim. Então, a gente queria fazer alguma coisa para tornar a quarentena para eles alguma coisa mais agradável, para eles conseguirem permanecer em casa pelo tempo necessário. Agora eu vou passar a palavra para o Bruno. Bruno? Oi, boa noite. Então, eu vou falar sobre a nossa ideia de divulgação dessa cartilha. Um dado que a gente conseguiu puxar foi de uma pesquisa do G1, que diz que 66% dos idosos do Brasil usam a internet e redes sociais. Então, a princípio, a divulgação seria feita através das redes sociais, porque, como todo mundo sabe, hoje em dia as notícias se espalham muito rápido e tudo mais. Então, através do Facebook, do WhatsApp e do Instagram, que são as redes sociais mais usadas, não só pela população comum, mas os idosos também. De princípio, seria feito através disso, do status, postar na linha do tempo, enviar para as pessoas da família e etc. E já ia atingir uma boa parte do público-alvo. Porém, a gente pensou também na parte que não tem acesso à internet. Como uma tia minha, por exemplo, que ela sempre teve problema de audição, então ela nunca teve celular. Então, para ela não teria como acessar essa cartilha através disso. Então, o que a gente pensou, até puxando sobre a aula do Pedro, Psicologia e Políticas Públicas, que ele citou que a igreja, por exemplo, é um lugar que os idosos frequentam muito. Então, a nossa ideia era divulgar essa cartilha também em postos de saúde, se passar para o pessoal da área da saúde que trabalha com isso, para cuidadores de idosos, passar em centros comunitários, que tem muitos por aí que trabalham com os idosos, e agora, nesse tempo de quarentena, está mais complicado, e também nas igrejas, porque algumas igrejas ainda estão funcionando, não deviam, mas estão, e tem outras que já estão fazendo, né, a celebração, reunião, enfim, online, através de live ou reuniões aqui, como que a gente tem no Teams, e a gente pensou nessa de talvez tentar alguma parceria com algumas igrejas por aí, porque a igreja é um lugar que geralmente tem muito idoso, então a ideia da divulgação é desses dois tipos, através das redes sociais e nesses lugares importantes, saúde, igrejas e etc. E é isso, finalizou o trabalho. Gabriel, muito obrigado pela disposição de ajudar. É isso, não.
Eu. Ok, então, grupo? Ok. Muito bom trabalho. Só finalizar uma coisa aqui. Só confirmando, vocês que fizeram a cartilha. Nós que fizemos a cartilha. Tá. A última parte dela foi a que estava no slide agora? Isso. E qual foi a primeira? Tem como voltar para mim? Me mostrar só a primeira, por favor? Para ver se Só é um que eu minuto. estou pensando? Gabriel aí dá o help. Só um minuto. Apareceu aí? Ok, muito obrigado. Obrigada, grupo. Obrigada, apoio aí do Estou Gabriel. agradecendo. Turma, ó, para colocar para vocês, nós terminamos agora o primeiro período, o terceiro, então, terminou. No primeiro período ainda, inicialmente eu anotei o nome de Isabela, Mary e a Júlia. Ah, tá, elas foram para outro grupo. Tá. Uhum. Elas mudaram. Como é que é, Malu? Quem mudou de grupo? Não, porque eu comecei anotando num lugar, depois eu mudei o papel ali. Ah, tá. Ah, tá tudo ok. Dando sequência, então, deixa eu colocar para vocês. Olha, são exatamente 9h45, tá? Nós temos 47 pessoas. Já fugiram algumas, voltaram, outras estão fugidas ainda. Então, eu quero saber de vocês assim. Eu tenho aqui 2 grupos ainda para apresentar. Podemos finalizar esses 2 grupos? Parei até o final. Por mim, ok. Por mim, ok. Então, vou pedir mais uma vez para esses 2 grupos, então, só não repetirem o que já foi dito e deixarem o microfone, quando não estiver falando, desligado. Está tendo muito ruído, isso atrapalha os colegas de prestarem atenção, distrai mais facilmente. Grupo da Adriane e da Alessandra Santana, está ok? Sim. Então, vamos lá? Sim. Peraí. Deixa eu colocar. Vocês estão me escutando? Estão, né? Você me respondeu? Quando a gente não estiver escutando, a gente avisa. Ok. Foi? Ainda não. Ainda não. Quer que compartilhe aqui o PowerPoint? E aí, Adriane, posso passar para outro grupo ou você vai compartilhar com o Gabriel? Ai, a ligação caiu, Malu. É Marcela que vai apresentar. Aí, a hora que eu coloquei para poder compartilhar a tela, a ligação caiu. Aí eu tive que Posso entrar de compartilhar novo. aqui, Marcela? Não sei. Quer compartilhar ou posso passar para outro grupo? Não, o Gabriel vai. Então tá ok. Obrigada. Já tá aí? Não precisa.
Tá, então é o seguinte, você abriu o que primeiro, Bi? O primeiro slide que você mandou. O PowerPoint. Isso. Sim, Então, tá. A nossa ideia, né, a princípio, foi criar uma cartilha. Na verdade, não é uma cartilha, é um boletim sobre o coronavírus para o trabalhador, né? Um informativo para as pessoas que não puderam parar de trabalhar, que continuam na ativa, e explicando um pouco mais sobre o vírus, sobre a quarentena, sobre prevenção, e a gente fez um lado também explicando o motivo de não ter parado, algumas iniciativas do governo. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, eu montei primeiro esse slide porque a ideia nossa, como é um boletim, ele tá um explicativo, que depois o Gabriel vai mostrar para vocês como é que ficou ele todo montado. Eu também vou compartilhar com a Carol para poder mostrar no grupo, para vocês verem todo montadinho como que ele ficou. Então, a princípio, esse PowerPoint é ele, só que desmembrado. Gabriel, passa para mim. Já está nas informações. Pode passar mais um, já está aí? Não, já. Não sei, porque para mim não está aparecendo. Então, informações. Tá. Então, as informações. Tá mudo. Corona, o que tá? Nossa, a internet está muito falha, tá falhando muito. Escutar, não. Continua aí para ver se vai dar. Se não der, a gente passa para outro grupo. Tá cortando? A gente volta. Continua falando. Tá. Então, vou tirar o fone. Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Tá. Então, eu tô sem fone. Eu vou ficar gritando. Então, a gente foi na ideia de o que é o coronavírus, e aí vem explicando um pouco mais, que ele é de uma família de doenças infecciosas, explicando também para o pessoal o que seria infecções assintomáticas e os casos mais graves sobre a doença, explicando também que a gente quis trazer essa ideia de que o coronavírus ele já existe, e o que nós estamos vivendo hoje é uma mutação, né, que é o Covid-19. Porque algumas pessoas estão achando que o vírus em si, ele nunca existiu, e que já existe uma vacina, viu? Tem alguns casos de fake news falando que já existe coronavírus, mas que ninguém fala da vacina. Então, a gente trouxe essa informação de que o vírus já existe e o que a gente está passando é por causa de uma mutação dele. Falando também que desde que foi notificado, desde que a OMS foi notificada, tanto a OMS quanto a China, né, que foi onde teve o boom da doença, eles vêm trabalhando para poder tratar sobre isso. Então, a gente fala também sobre a suspeita dos primeiros casos que houve. A gente colocou também uma cronologia falando sobre o primeiro caso. Quando a cidade na China foi colocada em quarentena, quando ele veio para a Europa, que foi dia 15, e que em fevereiro a pandemia foi decretada. E quando ele veio para o Brasil, né? Então, a gente já trouxe essa cronologia toda para o pessoal que ainda está em dúvida ter uma certa certeza do que está acontecendo. Passa para mim, Gabriel. E aí, a gente colocou a questão da quarentena. A ideia dessa quarentena foi explicar por que da quarentena, a importância dela e a importância do isolamento. Então, aqui a gente fala um pouco mais que a quarentena é um jeito de garantir
o afastamento e a propagação do vírus, e o isolamento é mais para poder não ter essa propagação tão rápida, já que o vírus é muito fácil de se pegar. A gente mostra também alguns resultados de que a quarentena tem o efeito, e sobre o isolamento. Pode passar. Pode passar. Aí a gente vem falando um pouco mais sobre a prevenção. A gente conta como que vem, como que faz, como funciona a transmissão pelo corona, né? Que é pelo ar ou pelo contato com secreções contaminadas. E a gente traz também umas ações que podem contribuir para poder não propagar o vírus, né? Que é lavar as mãos, usar as máscaras, verificar a temperatura regularmente, evitar grandes multidões e nunca tocar as mãos depois que sujas. A gente fala também sobre alguns sintomas de pessoas que têm gripe ou resfriado, que é o que essas pessoas podem fazer para poder evitar a propagação já desses vírus também. Porque algumas pessoas não sabem se isso pode ser uma gripe ou um resfriado ou Covid. Então, a gente colocou também explicando, né, que é usar máscara de proteções, quando for conversar com alguém, tossir ou espirrar e cobrir o antebraço, evitar abraços, apertos de mão, evitar visitas a entes queridos desde que esteja gripado. A gente também colocou que, mesmo sem haver um tratamento específico ainda, grande parte das pessoas já evoluem para a cura. Então, dentro da quarentena, as pessoas que já tiveram o vírus, elas já conseguiram, que o quadro não evoluiu para nada mais grave, essa pessoa ela já evoluiu para a cura. Gabriel, passa para mim. Gabriel? Passei já. E aí a gente colocou, né? Tá. E aí a gente colocou o porquê não paramos. Nesse quadro, a gente quis trazer o motivo de alguns estabelecimentos não terem parado e alguns terem continuado de portas abertas, porém com algumas restrições. Então, a gente colocou, né, que o governo decretou que hospitais, clínicas médicas e odontológicas, farmácias devem continuar funcionando normalmente, que estarão abertos também pet shop, agências de banco, loterias, bancos de jornais, postos de combustíveis, supermercados, mercados, isso tudo funciona normalmente. Oi? Não precisa ler, pode seguir. Isso tudo deve funcionar normalmente. Tô ouvindo nada. Marcela, seu áudio. Marcela, a gente não tá te ouvindo. Gente, acho que a conexão dela caiu, porque ela saiu. Alguém do grupo pode continuar?
tela ainda tá aparecendo aí para vocês? Não. Tá Não. preto. Foi pro fim. Voltou? Ainda não. Não. Pera aí. É como se tivesse terminado. Voltou? Não. Sim. Então, terminar aqui o que a Marcela estava falando. Esse boletim, a gente tentou reunir de forma não sensacionalista, como geralmente é feita nos jornais, nos meios de comunicação, informativos que atualizassem as pessoas de forma mais direta e que trouxessem mais consciências para elas. E a proposta seria, no caso, se a gente fosse atualizar esse cartaz, passar diariamente ou semanalmente para essas pessoas. No caso, as pessoas que trabalham, que estão em casa, todas as pessoas. Oi, eu voltei. Desculpa, gente, minha internet caiu. Tudo bem, Marcela. Tá me escutando? Ai, obrigada. Então, eu parei na questão das empresas, né? No cenário gerado. Então, a gente viu uma certa conscientização das empresas em questão do vírus. Pessoas que podem fazer o home office estão fazendo o home office e algumas empresas elas estão trabalhando priorizando a saúde e o conforto, entre aspas, né? Que é dos seus colaboradores. Então, a gente colocou isso, colocou também falando sobre as ações do governo, de que a Caixa está liberando um total, um valor que está na cartilha, falando, colocando o valor à disposição para poder ter o giro de capital das empresas, está colocando também linhas de crédito para pequenas e médias empresas, para que não aconteça essa questão de fechar ela mesmo, né? O presidente também sancionou a lei, né, do auxílio emergencial de R$600 para as pessoas, para poderem ajudar tanto os desempregados quanto os MEIs e trabalhadores informais. A gente sabe que esse é um momento muito complicado e que algumas empresas vão, sim, passar por um momento muito complicado, mas, infelizmente, é uma coisa que não tem como... não é de controle das pessoas, não é de controle nosso. Então, é um momento em que todo mundo precisa rever suas prioridades para poder conseguir dar continuidade nas empresas. A gente colocou também que é um momento de fake news muito grande, em que, independente de ser verdade ou não, quando a notícia vem, a gente sempre questiona. Então, a gente colocou como indicação o site do Ministério da Saúde, porque lá os números são atualizados a todo momento, e as notícias também são sempre verídicas, e também falamos sobre o aplicativo, e que nesse aplicativo ele consta um possível teste rápido que você consegue fazer para poder saber sobre a contaminação do vírus ou não, antes de ir procurar um hospital, uma UPA, alguma coisa assim. E é isso. Ok, obrigada. Então, esse é o último material, correto? Sim, eu só vou pedir o Gabriel para poder mostrar como que ficou o layout da cartilha, para vocês verem como que ela ficou. E o objetivo, né, da nossa cartilha de ser enviada por WhatsApp, postada nas mídias sociais, porque é aonde a gente vê mais o contato, né? Já que a gente não tem mais o contato físico, a forma mais fácil de propagar as notícias. E aí ele ficou assim. E é isso. Ok, muito obrigada ao grupo, tá? Obrigada. Então, agora vamos ao último grupo da noite. Tá ok.
Malu, nós escolhemos o público-alvo, as famílias com crianças em casa. Isso. Oi? O público-alvo... Pode falar, Rô. O público-alvo são as famílias com crianças em casa. O objetivo foi mostrar aos pais a importância de incentivarem os filhos a brincar dentro de casa, porque, diante do cenário atual, a maioria das crianças estão sem aulas e sem atividades do dia a dia, portanto, elas ficam mais agitadas. E muitos pais, mesmo em meio à pandemia, eles precisam sair para trabalhar. E ainda existe a dificuldade de ter com quem deixá-los, uma vez que vários avós ajudam a cuidar, e muitos desses se encontram no grupo de risco. Aí daí nós fizemos uma conscientização aos pais através do WhatsApp, a não levarem os filhos para brincar nas ruas, praças e locais públicos, reinventando brincadeiras dentro da própria casa e os ensinando a manter as mãozinhas sempre limpas, mostrando em casa também as crianças, mostrando que em casa as crianças conseguem se divertirem também. Aí, se for realmente necessário ir à rua, todos devem usar máscara e álcool em gel. Aí nós fizemos um pequeno vídeo com essas mães que participaram, aí elas mandaram para a gente os filhos brincando em casa para mostrar como estava funcionando. Agora o vídeo, Aline. Agora deixa eu falar. Pode, fala. Você já me falou mais de 1 milhão de vezes, mamãe. Para com essa história de coronavírus. Mas é pra você entender, amor. Eu já tô cansado de você me falar de coronavírus. Quantas vezes você vai ter que repetir? É porque você fica me pedindo pra fazer as coisas, pra sair de casa. Aí eu fico te explicando. Vai, Fere. Pra você, dessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns. Olha, quando chegar em casa, passa o sabonete, faz assim, faz. Deu pau, hein? Mas deu para entender, não deu? Passou tudo? Parece que sim. É porque foi... Parece que ele foi algumas crianças. antecipado. Parece que deu travou, não foi. Mas assim, resumidamente... O vídeo que você me enviou só chegou a essa parte. Terminava aí. Tá certo. Mas tá... É 1 minuto e 32. Tá certinho o vídeo. Deve ter dado algum problema. É que ele estava picando. Mas assim, o vídeo, né, igual vocês viram as crianças aí brincando, o trabalho que nós fizemos, né, igual a falou, foi direcionado aos pais, e de acordo com as orientações que nós demos aos pais, os pais mostraram o comportamento, né, das crianças em casa, uma vez que os pais estando tranquilos, conscientizados, passa essa tranquilidade para as crianças, o que já foi dito aqui, ok? Ok. E também, Manu, quer falar assim? Oi? Não escutei. Posso falar, gente? Pode. Pode. Não só para o nosso grupo, não só para o nosso público-alvo, é importante lembrar também que é uma grande diversidade, né, de famílias, cada uma tem um local para ficar na quarentena, né? Cada família tem um determinado espaço, existem diferentes possibilidades das crianças, têm idades diferentes, temperamentos diferentes.
Então, tem crianças mais agitadas, tem crianças mais tensas, crianças que têm uma compreensão maior do que está acontecendo, e as que não têm. E nós, principalmente nós da área da saúde, precisamos assim, identificar os recursos de cada uma dessas famílias para orientá-las de acordo com o que cada uma tem sua condição, né? Então, a gente precisa entender qual que é o lado de cada família, igual tem família que não tem condição de dar aos filhos o que a outra família tem. Então, tem que entender cada família o que ela tem condição para orientá-la de acordo com o que ela tem. Ok, grupo. Mais alguma coisa? Quer acrescentar, meninas? Não, eu já falei o que a gente falou. Manu, professora, tem alguma pergunta? Até então, a gente, resumidamente, uma perguntinha, então. Peraí. Emanuela está aí? Eu tô aqui. Emanuela é a Manu? Isso. Tá. E a Priscila? A Priscila, ela tá aí, mas ela não... Pode falar. Ela tá com problema no microfone, Malu. A gente está na luta aqui desde o início da aula. Cada hora uma internet que cai. E a Priscila tá com problema fica no tranquila, microfone. eu compreendo perfeitamente. Deixa eu fazer uma pergunta, então, só para eu compreender. Então, o foco de vocês foram as famílias com crianças em casa e que também os familiares têm que trabalhar, não é isso? Isso. Aí vocês mostraram o vídeo com as crianças, o que pode ser feito, formas de interação, mas vocês não fizeram nenhuma parte teórica, certo? Isso. A gente fez o vídeo, a gente pegou esse vídeo aí, só para explicar melhor. Esse vídeo aí, a gente não pegou nada na internet, é tudo de família conhecida mesmo. Não, certo, eu entendi. Vocês fizeram um vídeo, mas não tem parte teórica. Vocês não fizeram nem PowerPoint, nem se embasaram numa parte acadêmica, certo? Não, nós temos umas perguntas aqui que a gente havia preparado, se der tempo. Que são as perguntas comuns. Tem a parte teórica em forma de foto. São umas perguntas, entendeu? Não. É porque eu perguntei outra coisa, de outro embasamento. Sim. Tá? Que vocês não fizeram, só queria confirmar. Mais alguma coisa para acrescentar? Meninas, vão falar as perguntas ou não? Pode falar, uai. Vamos lá, então. Sabe por quê? Tem algumas perguntas que são comuns e às vezes parecem bobas, mas que algum certo, né, um número da população tem essa dúvida. Então, a gente achou interessante trazer, porque pode aglobar aí, né, dentro do que a gente está falando. Então, podem comentar sobre as perguntas. Vamos lá. Olha, uma pergunta que é muito frequente, né? Por que preciso... As perguntas mais frequentes sobre a Covid-19. Isso, por que preciso me isolar se não estou doente? Vai responder? Resumidamente, como é que é? Pode responder, Joyce. Posso dar antibiótico contra a Covid, né? Porque tem pessoas que, né, não sabem diferenciar diferença de infecção e questão de vírus, né? Então, não usamos. Também outra coisa, o álcool em gel é melhor do que lavagem das mãos, né? Às vezes as pessoas ignoram o fato de lavar as mãos, ou álcool em gel. Então, a necessidade dos dois, né? E a diferença aí de utilizar um e outro. O álcool em gel é muito prático na rua, mas não elimina, né? Não dispensa o fato de estar lavando as mãos sempre que possível. E a vacina... Uma pergunta, estou finalizando. Uma pergunta que eu achei muito interessante mesmo, que eu acho que é bem bacana a pessoa que fez, essa aqui, ó. Uma mulher lactante que tenha sido infectada pelo novo coronavírus pode continuar amamentando? Quando a mulher está amamentando, é muito mito, né, que você ouve. E principalmente para as mães de viagem, de primeira viagem, essa é uma pergunta muito frequente,
né, por causa da preocupação com o seu filho. Então, a indicação mesmo é como os outros cuidados mesmo, é utilizar a máscara na hora de estar amamentando, até mesmo porque a criança de 0 a 2 anos, ela não sabe utilizar exatamente a máscara, né? Então, tem que ter esse cuidado. Inclusive, tenho pessoas que trabalham em hospital e que já tem relatos de criança menores, né, de 0 a 2 anos, chegando com problema porque os pais, né, colocou a máscara e a criança não soube interagir corretamente com a máscara. Então, é isso. Acrescentar, meninas? Não. Ok, então, muito obrigada ao grupo, tá? Eu queria agradecer a todos os 37 que ainda estão presentes, tá bom? Eu sei da dificuldade, como é que é preparar uma aula, preparar um trabalho, fazer uma apresentação e verificar a melhor metodologia para expor aquele conteúdo. Vocês conseguiram ver, só para encerrar, a gente vai discutir isso na próxima aula, mas só para vocês me responderem rapidamente, vocês conseguiram entender como é difícil definir uma metodologia acerca de um tema? Sim, demais da conta. Sim. Muito difícil. Restante da sala? Bem Com difícil. certeza, Malu. Sim. Muito. Não é fácil, né? A gente tem que Muito pensar quem está complexo. ouvindo, quem está É difícil, entendendo, sim, o que a realmente. pessoa está entendendo. Não é uma coisa fácil, não. É difícil. Mas a gente devagarzinho chega lá. Certo? Verdade. Então tá. Pessoal, muito obrigada pelos trabalhos. Espera aí que eu vou despedir de vocês. Muito obrigada, tá? Pelos trabalhos. Anotei tudo, fiz minhas observações enormes, ó. Deram muitas folhas para anotar, tá? Tem muitas folhas aqui. Ó, que não falta é folhas, tá? Muitas observações. Nós vamos discuti-las depois. Muito obrigada por a gente ter ficado junto, tá? Esperamos encontrar novamente na próxima semana, onde a gente vai discutir e comentar algumas questões importantes para poder agregar mais conhecimento, tá? Os trabalhos foram, no geral, bons, muito criativos, e a gente vai conseguir cada vez mais, como é que seria? Distribuir, né, essas ideias e, de forma positiva, conseguir que as pessoas comprem as ideias que a gente está precisando tanto vender em relação a tudo, como bons professores que somos, certo? Certo. Obrigada, boa noite, abraço grande. Boa noite, obrigada. Obrigada, boa noite. Obrigada, Malu. Até mais. Tchau.